RJ Interior. Final de semana chegou e o RJ Interior já está no ar com as principais notícias da sua região. Então confira a partir de agora os destaques de hoje. Aperte o cinto, o consumidor já sente reflexo na alta dos preços para a ceia de Natal, que será uma das mais caras. Manter o estoque de sangue no período de final de ano é sempre um desafio para os hemocentros. Fim de semana tem etapa circuito de canoagem havaiana em Macaé. E no esporte, Flamengo entra em campo daqui a pouco e o tricolor no preparativo para fim de semana. Essas e outras notícias agora no RJ Interior. Um homem morreu durante um confronto com a polícia militar no bairro Lagomar, em Macaé. Alex Maia tem os detalhes pra gente. O Instituto Médico Legal de Macaé divulgou a identidade do homem morto durante confronto armado com a polícia militar. Ele foi identificado como Daniel Marques de Oliveira, de 24 anos, e era natural de Macaé. O confronto ocorreu após agentes do Grupamento de Ações Táticas receberem informações de que 6 traficantes de uma facção criminosa estariam armados na rua W28, no Lagomar. Em diligência no local, a PM foi recebida a tiros pelos criminosos e revidou a agressão, dando início a uma troca de tiros. Ao cessar fogo, um dos suspeitos foi localizado, caído no chão com uma pistola. Ele chegou a ser socorrido pelos policiais para o Hospital Público de Macaé, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Até o momento, ninguém foi preso. Um homem de 46 anos foi atropelado na manhã de hoje em Campos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na rua Doutor Felipe Webb, no Parque Califórnia, próximo à Avenida 28 de Março. De acordo com populares, o motorista estaria trafegando na rua quando a vítima teria atravessado sem observar e foi atingido pelo veículo. O homem de 46 anos sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Ferreira Machado pelo Corpo de Bombeiros. Por meio de nota, o Hospital Ferreira Machado informou que a vítima bateu a cabeça, teve ferimentos leves no braço, está lúcido e passa por exames no politrauma. Um homem suspeito de homicídio foi preso pela Polícia Civil em Guarus, na cidade de Campos. Alex Maia tem mais informações. De acordo com a Polícia Civil, uma equipe coordenada pelo delegado Pedro Emílio Braga conseguiu localizar o suspeito foragido da Justiça desde 2017. O crime teria acontecido contra um homem que foi assassinado enquanto trabalhava em um canteiro de obras no Parque Novo Eldorado. Segundo a polícia, a motivação do crime teria sido pelo simples fato da vítima morar no mesmo bairro de uma facção rival. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Guarus, onde a ocorrência foi registrada. A Vigilância Sanitária de Campos interditou um consultório odontológico após constatar irregularidades no local. Após uma denúncia, o órgão flagrou o funcionamento de um consultório odontológico no centro de Campos, que não possui licença para funcionamento. Também foi constatado o uso de medicamentos fora da data de validade, que o estabelecimento não constava com plano de gerenciamento e coletor de perfurocortantes. Além disso, no local, as seringas descartáveis e os envelopes de esterilização estavam sendo reutilizados. O consultório foi multado e interditado e só poderá ser reaberto após cumprir todas as adequações necessárias. Policiais militares apreenderam uma grande quantidade de drogas na comunidade do Jacaré, em Cabo Frio. Alex Maia, alguém foi detido na estação? Os responsáveis pelas drogas não foram encontrados no local. Os materiais foram encontrados em uma região de mato da comunidade. Ao todo, os policiais apreenderam 5.562 cápsulas de cocaína. A apreensão foi feita após denúncias anônimas que indicaram que traficantes estavam guardando drogas no local. Os policiais fizeram buscas pelos suspeitos, mas eles não foram encontrados. Os materiais foram levados para a delegacia de Cabo Frio. Um
Um homem foi detido com drogas no Clube dos Engenheiros, em Araruama. A polícia militar fazia patrulhamento pela região no momento em que viu 2 homens agindo de forma suspeita. Com a aproximação da viatura, um fugiu em uma moto e o outro fugiu a pé para uma área de mata. Os policiais entraram no matagal e encontraram o suspeito. Com ele foram apreendidas 113 buchas de maconha, 62 pedras de crack, 35 pinos de cocaína, um celular e R$40 em dinheiro. O outro suspeito não foi encontrado. O homem detido foi levado com as drogas para a delegacia de Araruama. Quer ficar por dentro de todas as notícias da região dos Lagos, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste Fluminense? Então convido você para visitar as nossas páginas. Veja como é fácil. Manter o estoque de sangue no período de fim de ano é sempre um desafio para os hemocentros da região. Em Cabo Frio, a preocupação é ainda maior, já que as cidades da região dos Lagos recebem muitos turistas e a demanda por bolsas de sangue aumenta. Acompanhe só na reportagem. Em cada gota, uma atitude de solidariedade. O Gabriel doou sangue pela primeira vez por necessidade para ajudar um parente que estava precisando, mas logo percebeu a importância de continuar ajudando outras pessoas. Um parente meu precisou de doação de sangue e eu doei, mas eu sempre tive a vontade, porém não tinha iniciativa. Mas esse ano, por questões de necessidade, eu tomei a iniciativa pela primeira vez de doação de sangue, agora pela segunda vez pela Prolagos, e é um hábito que eu vou levar para a vida toda. Alguns mitos ainda impedem muitas pessoas de fazer a doação, mas quem experimenta esse ato de solidariedade logo descobre que é algo simples e que ajudar quem precisa é gratificante. O que me impedia de doar sangue antes era a questão do que todo mundo falava, né? Que a gente ficava fraco e a agulha muito grande, e eu percebi que não é nada disso. Exemplos como o do Gabriel ajudam e muito o Hemocentro, principalmente com a chegada das festas de fim de ano. Neste período, as cidades da região dos Lagos recebem muitos turistas e a demanda por bolsas de sangue aumenta. Um levantamento feito pelo Hemocentro revela que em dezembro o número de doadores de sangue diminui bastante. Quando chega essa época do ano, em cidades como a nossa, Cabo Frio, regiões como a nossa, região dos Lagos, essa população vai trabalhar na praia. Vai vender óculos, vai vender picolé, vai se virar. E o número de doadores cai exponencialmente, porque é nessa época do ano que eles conseguem tirar um dinheirinho a mais com o aumento dos turistas na cidade. O estoque de sangue no Hemolagos, por enquanto, está em um nível considerável razoável. Isso porque a Marinha do Brasil fez uma parceria com o Hemocentro e cerca de 15 militares da base aeronaval de São Pedro da Aldeia têm feito doações diariamente. Nesse momento, o estoque do Hemolagos está razoável, porque temos um programa com a Marinha que está nos levando em torno de 10 a 15 doadores da base aeronaval de São Pedro da Aldeia todos os dias ao Hemocentro. O ideal é que nós tivéssemos 23 doadores por dia, mas tendo 15 doadores por dia fixos, garantidos, já temos uma margem de segurança muito boa. Para quem tem vontade de doar sangue, doar vida, é sempre bom lembrar que o procedimento não dói. Precisa ter entre 18 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado. Quem quiser doar pode ligar e agendar o procedimento no número 2299-774-7988, de segunda a quarta-feira, das 8 da manhã à 1 da tarde. Olha, moradores da região da Barra Franca, em Saquarema, reclamam há anos com o assoreamento, mas surgiu uma boa notícia. Foi iniciada a obra emergencial para desobstruir a lagoa e dar mais tranquilidade para os pescadores e moradores. Quem conta os detalhes é a Alex. Os operários da Prefeitura de Saquarema estão usando máquinas para desobstruir alguns pontos da lagoa, retirando pedras e outros materiais que se encontram no local. As obras trarão intervenções pontuais que vão durar 6 meses e a ideia é que essas ações coloquem fim nos impactos econômicos e ambientais de forma temporária,
No local, os pescadores têm relatado que vem tendo prejuízos materiais com os barcos por causa do assoreamento. Paralelamente às ações emergenciais, ficou combinado que os governos municipal e estadual trabalharão em parceria em busca de uma solução definitiva para o problema de Barra Franca. Com isso, acontecerão reuniões nos próximos dias para debater medidas que possam resolver de forma definitiva o problema. E você tem algum flagrante problema no seu bairro? Envia para o RJ Interior que a gente mostra aqui no quadro Seu Problema é Nosso. Desde o mês passado, o RJ Interior tem acompanhado o drama dos moradores da localidade Balneário Carapebus após o transbordo da lagoa. A forte chuva que caiu essa semana piorou ainda mais o local. O nível de água aumentou e parte do bairro continua alagado. Nós entramos em contato com o Instituto Chico Mendes Biodiversidade para saber sobre esta situação. Em nota, o ICMBio informou que, conforme orientação do Ministério Público Federal, o Parque Nacional Restinga de Jurubatiba foi aberto canal extravasor na Lagoa de Carapebus, localizada na Unidade de Conservação no dia 26 de novembro. A nota diz ainda que das 22 casas que estavam alagadas, permanecem apenas 3 que estão sendo monitoradas pelo Instituto e pela Prefeitura local, que também realiza ações de manutenção no entorno do balneário para evitar que a água retorne. Moradores da Rua 22, no bairro Extensão Serramar, em Rio das Ostras, reclamam de vazamento de esgoto e lamas em via pública. Os dejetos formam lamas e os pedestres transitam o tempo todo no meio do esgoto. Segundo eles, o mau cheiro é insuportável. Para tentar minimizar o problema, os moradores abriram uma vala para tentar escoar o esgoto. Vamos ouvir um trecho da reclamação dessa moradora? Vala, ninguém pode destampar a vala, aí tem que ficar os pedestres, os moradores pisando no cocô. Aqui, autoridades competentes, por favor, o prefeito Marcelino, aí ó, prefeito. Quer assistir essas e outras edições do RJ Interior? Então veja como funciona. O consumidor vai pagar mais caro na ceia de Natal este ano. Confira na reportagem. As festividades de fim de ano prometem impactar nos preços de alimentos devido à crise econômica que atingiu o país no decorrer deste ano. Segundo pesquisas de órgãos reguladores de preços alimentícios, a ceia de Natal será uma das mais caras da história, tornando-se um peso expressivo e desproporcional no bolso do consumidor. Um dos produtos mais tradicionais, o panetone, está 25,96% mais caro, de acordo com uma prévia do levantamento da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Uma das alternativas dos consumidores é pesquisar os preços. As compras têm que ser muito bem estudadas, comprar o mínimo possível, só o essencial, porque tem muita gente que precisa. Então, assim, esse ano, por exemplo, só minha família dentro de casa e estou ajudando algumas famílias também para poder tentar ter uma ceia de Natal um pouco mais... Na verdade, com saúde já é o principal, né? Mas a gente conseguindo uma alimentação também vai ser bom. Mas tá difícil de fazer compra hoje em dia, tá bem difícil. Dezembro chegou e com ele as tradicionais festas de fim de ano que começam a movimentar os supermercados. O problema é que com o aumento significativo de alguns produtos, realizar compras tem sido tarefa difícil. Com base na pesquisa do IPC, Índice de Preços ao Consumidor, o lombo, o pernil e o peru têm impacto maior em novembro e dezembro. Por isso, a tendência é que tenha uma alta até o fechamento do índice da sexta, na segunda semana deste mês. Nas gôndolas, os preços estão salgados e os consumidores recorrem aos preços mais baixos. Pesquiso e estou achando muito difícil, reduzindo tudo. Só mesmo necessário
e para poder sobreviver. Ultimamente a verdade é essa. Eu fui em outro supermercado, eu me assustei com os preços. Muitos produtos que eu usava, que era tradição, não uso mais. Estou passando para outra marca com preço mais baixo. Diante da alta dos preços, comidas tradicionais como o peru, o chester e o bacalhau, por exemplo, não serão consumidos por muitas famílias. Uma das opções é substituir um prato pelo outro. Então eu procuro frango, que está dando, carne muito pouco e o que dá para usar. Porque um frango bem pronto, bem assado, substitui um peru, qualquer outro. A pesquisa da FIP avaliou 15 produtos da cesta de Natal e 11 da lista de outros itens natalinos. Além do panetone, tiveram um aumento de 2 dígitos a azeitona verde sem caroço, sendo 21,91%, e a caixa de bombom de chocolate, sendo 12,83%. Entre as carnes, o filé mignon lidera com 31,17% de alta. Já o bacalhau importado, muito procurado neste período e que sofre impacto direto do câmbio, ficou 12,34% mais caro. O chester registrou elevação de 7,7%, assim como o peru. Os salários estão achatados, perdeu o poder de compra, né? Não há aumento, tá certo? Mas as coisas subiram absurdamente. E agora o RJ entra no clima do esporte. Apenas para cumprir tabela, o Flamengo volta a campo hoje pelo Brasileirão. Na Arena Pernambuco, o rubro-negro enfrenta o rebaixado Sport em duelo adiado na 35ª rodada. O confronto está programado para começar daqui a pouco às 8 da noite no horário de Brasília. Seguiram para a capital pernambucana somente 3 jogadores do setor: Thiago Maia, Diego Ribas e João Gomes. Isso porque Arrascaeta, poupado, William Arão, Andréas Pereira e Pires da Mota, todos com problemas físicos, ficaram no Rio de Janeiro. O treinador, entretanto, contará com o retorno da dupla de zaga titular Rodrigo Caio e Davi. E o Fluminense tem mais 2 jogos decisivos pelo Brasileirão na luta por uma vaga na Libertadores. O tricolor anunciou a venda antecipada de 15 mil ingressos para o jogo contra a Chapecoense na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o Clube Carioca, restam menos de 5 mil ingressos para o setor sul do Maracanã. Antes do duelo contra a Chapecoense, a equipe se prepara para enfrentar o Bahia fora de casa no próximo domingo, às 4 da tarde, pelo Brasileirão. Com 51 pontos conquistados, o Fluminense se encontra na 7ª colocação do campeonato e segue na briga por uma vaga direta na próxima Libertadores. Em função da maré alta provocada pela proximidade da lua nova e do vento forte, o mar voltou a avançar nas imediações do Pontal de Atafona, alcançando algumas casas, quintais e rua na madrugada de hoje. A Defesa Civil, que se mantém em alerta no local, auxilia os moradores levantando móveis e eletrodomésticos. Foi feita também a abertura de uma vala na área assoreada para escoar a água e disponibilizado um caminhão de sucção para retirar a água de algumas casas. No momento, o estado é de normalidade e o monitoramento do local continua devido à previsão do aumento da maré em horários alternados até a próxima segunda-feira. Saber então como é que fica a previsão do tempo para este final de semana? No sábado, Saquarema terá sol com muitas nuvens, máxima de 25, mínima de 18 graus. Em Rio das Ostras, sol entre nuvens, máxima de 28, mínima de 20. Em Macaé, dia de sol entre nuvens com possibilidade de chuva. A máxima chega aos 27 e a mínima aos 22 graus. Em Barriçai, sol entre nuvens, máxima de 22, mínima de 14. Já em Itaucara, sol entre nuvens, máxima de 29 e mínima de 19 graus. Já no domingo, Casimiro de Abreu, céu com muitas nuvens, máxima chega aos 29 e mínima de 21. Já Macaé, dia de sol com muitas nuvens, máxima de 28 e mínima de 19 graus. São Francisco de Itabapoana, sol entre nuvens, máxima de 27 e mínima de 19. Trajando de Moraes, sol entre nuvens e pancadas de chuva, a máxima chega aos 26 e mínima aos 14 graus.
Já em Itaperuna, sol com muitas nuvens, máxima de 28, mínima de 17 graus. Canoa Havaiana é mais uma opção para diversão e lazer em Macaé. Eu pude conhecer um pouco quem ama se exercitar bem cedinho e apreciar a natureza. Veja na reportagem. Antes de entrar na água, se alonga com remo, porque o assunto agora é canoa havaiana. Cada um com seu remo. Por aqui, o trabalho é em equipe. O primeiro remador, ele direciona a canoa, fazendo leme e caçando. O segundo ajuda o primeiro, o terceiro e o quarto são os remadores mais fortes, eles protegem a ama. O 5 ajuda o leme, que é o último, e o último é o capitão do time, né? Ele que lemeia e direciona a canoa. Normalmente são 6 remadores por canoa, mas dá para remar em dupla, solo. A embarcação fininha, assim, com flutuador ou com outra canoa ao lado, para dar estabilidade, é um meio de transporte milenar, com origem na Polinésia. Quando a gente está a bordo, vivenciamos experiências. Olha que paisagem! Esse é o canal Extravasor, que dá acesso às pedrinhas. Se tem paradinha? Claro que sim! Olha, a gente tem vários horários aqui. Inicialmente eu comecei às 5 da manhã, 5h30, né? A gente acorda às 4 e pouca, chega por aqui, começa a bater um papo, aquece e começa a remar. E tem outros horários, tem 6h30, tem a remada à noite, que é fantástica também, tem remada da lua. Então, quer dizer, é incrível. Qualquer horário que você vier, realmente é um absurdo de bonito. Experiência chama até a atenção de quem não era chegado em água, não. A canoa, ela permite esse contato com o mar, né? E isso é muito bom, porque venceu os meus traumas. Hoje eu já remo em alto mar, sem problema nenhum, já dou minhas braçadas, aprendi a boiar. O contato com a água é maravilhoso, é uma terapia. Eu achava que não ia dar conta, mas é tranquilo demais e os movimentos se integram no vai e vem da lagoa. É para divertir, relaxar, ficar mais próximo da natureza. Esse é o espírito da canoa havaiana, energia positiva no meio do nosso paraíso. Não é de hoje que essas águas conquistaram a modalidade. Você pensa que a rotina é fácil? Nada disso. Aqui os treinos são pesados. Este peruano é exemplo de que a canoa havaiana não tem idade. Canoagem, eu adorei canoagem. Contato com a lagoa, mar, a vegetação, os animais, tem garça, tem capivara. Tem peixe que pulava pela canoa, de um lado ao outro, tem peixe que já caiu na minha perna, né? Isso é muito emocionante. A canoagem é um dos esportes que vem crescendo a cada dia em Macaé. Exemplo disso, a gente não sabe ao certo o número de atletas, mas o importante é dizer que o esporte vem crescendo tanto e ajudando muitas pessoas, não só fisicamente, mas também mentalmente. Temos muitos casos de pessoas que chegam com depressão e a canoa ajuda muito, o esporte ao ar livre, né? E a socialização que a gente sempre faz, encontros, as remadas, cada um na equipe, cada um tendo a sua função, isso é muito importante também. Então, assim, o pessoal tem curtido muito o esporte, aderido muito ao esporte. Neste final de semana, a Lagoa de Emboacica vai receber cerca de 600 atletas de todo o estado, por conta do campeonato de canoa havaiana. Ronaldo, que é portador de deficiência visual, se encontrou no esporte e não perde uma aula. Para ele é superação, harmonia, uma felicidade. Consegui adaptar bem a remada com a audição. Estou amando remar aqui nesse clube e fazer novas amizades. Sou muito bem recebido, sou muito feliz aqui remando. A edição desta sexta-feira fica por aqui. Não se esqueça de visitar as nossas redes sociais, inclusive aparecem aqui na sua tela. Um excelente final de semana. A gente volta na segunda-feira às 7 da noite. Beijo para vocês. Tchau.